Morreu em jejum e, nesse momento transcendental, revelou uma verdade que 99% dos cristãos desconhece. O céu não se comove pela dor do estômago, mas pela rendição do coração. Agora escutem o que viveu do outro lado. Meu nome é Thales Rivenhart. Tenho 45 anos e compartilhei 21 maravilhosos anos de casamento com Ana. Juntos criamos 2 adolescentes, Samuel e Clara, que são o centro do meu universo. Resido em Ashford, Kentucky, uma encantadora cidade pequena onde todos se conhecem e as portas permanecem abertas, como um símbolo de confiança e comunidade. Meu trabalho como técnico de informática em uma escola pública local me permite contribuir para o futuro de nossos jovens, enquanto desfruto da acolhida deste lugar que chamo de lar. Não era nada glamouroso, mas o suficiente para cobrir minhas despesas na maior parte do tempo. Nos domingos, sem falta, eu me vestia com minha camisa bem passada, adotava uma expressão de devoção sincera e me dirigia à igreja. Lá, era considerado um exemplo em oração, jejum e compromisso. Muitos me admiravam e diziam que eu era um homem de fé, mas poucos podiam imaginar o que realmente acontecia dentro de mim. Por trás dos versículos memorizados e das orações cheias de paixão, escondia-se uma alma frustrada. Um homem que jejuava era como alguém que batia insistentemente em uma porta fechada, ansiando que Deus a abrisse em breve e lhe dissesse algo. Qualquer coisa. Mas sempre se deparava com o silêncio, esse silêncio avassalador. Comecei a jejuar um dia, depois 3, depois 7. Experimentei o jejum de Daniel, o parcial, o completo. Cheguei a beber apenas suco e água durante 21 dias, convencido de que isso aceleraria meu caminho para o céu. Era como se eu estivesse tentando forçar Deus a se mover, como se meu esforço pudesse obrigá-lo a responder. O mais curioso de tudo é que, quanto mais eu jejuava, mais distante me sentia de Deus. Não digo isso levianamente, mas com sinceridade. Apesar dos meus esforços para jejuar e orar, a sensação de que ele não me ouvia se tornava cada vez mais forte. Comecei a me questionar. Sou eu o problema? Será que me falta algo? Então decidi intensificar meus esforços. Comecei a jejuar às segundas, quartas e sextas. Compartilhava versículos nos meus estados e publicava frases como: o jejum não é uma opção, é uma arma. No entanto, apesar de todas essas ações, minha alma se sentia cada vez mais seca. Desde o exterior, tudo parecia estar em seu lugar, mas por dentro, eu apenas ansiava por compreender onde realmente me encontrava. Era uma quinta-feira à noite quando tomei a decisão que mudaria minha vida. Começaria um novo jejum de 14 dias, apenas com água e suco. Seria um desafio radical, mas estava convencido de que desta vez Deus me falaria. No entanto, não sabia que o céu tinha planos muito diferentes para mim. Na manhã do 10º dia, acordei me sentindo mais fraco do que o habitual, mas decidi ignorar isso, pensando que era apenas parte do processo. Essa noite, assisti à igreja e, ao voltar para casa, me sentia exausto. Depois de tomar um banho, foi naquele momento ordinário que tudo mudou. A última coisa que lembro é uma dor aguda no estômago e o frio do chão do banheiro. Então, um silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio diferente, um que me permitiu ver o que nunca havia compreendido e ouvir o que passei minha vida tentando forçar. Não acordei como alguém que abre os olhos após desmaiar. Foi algo distinto. Era como se minha consciência tivesse sido transportada para outro lugar, sem corpo, sem peso. Ali, o tempo parecia ter parado. Tudo estava em calma, mas não era um silêncio doloroso. Era um silêncio que continha algo, como se tudo ao meu redor estivesse esperando que algo acontecesse. Dentro de mim, eu sabia. Já não estava na terra. Curiosamente, não senti medo. Sempre pensei que se morresse, experimentaria medo ou desespero, mas ali havia uma paz profunda que me fez ficar parado, tentando entender. Foi então que senti uma presença. Não vi luzes brilhantes nem anjos, simplesmente percebi que alguém estava comigo. Não era qualquer pessoa, era aquele a quem eu havia clamado tantas vezes, por quem havia jejuado durante dias e buscado com tanto esforço.
Deus estava ali, e embora eu não pudesse ver seu rosto nem sua forma, eu soube. Então, ouvi sua voz. Não era alta, mas era firme. Quando pronunciou meu nome, tudo dentro de mim desmoronou. Não houve julgamento, nem reproches. Havia apenas verdade. Era como se me visse por completo e, ainda assim, me chamasse com carinho. Ele falou de maneira simples, dizendo que havia chegado ali com o coração cheio de perguntas. E era verdade. Sempre havia buscado respostas através do jejum. Acreditava que quanto mais fome tivesse, mais perto estaria de Deus. Para mim, o jejum era quase uma troca. Oferecia meu esforço e minhas privações, esperando que ele agisse em troca. Deus sabia disso. Disse exatamente o que nunca poderia admitir, nem mesmo para mim mesmo, que jejuava esperando algo, mas raramente o fazia apenas para estar com ele. Isso me comoveu. Comecei a recordar meus jejuns. Tratei-os como chaves. Jejuei para curar, para obter direção, para mudar minha vida financeira, para enfrentar desafios espirituais. Publicava frases impactantes nas redes sociais como o jejum move o céu. Mas ali, diante de Deus, percebi que quem precisava se mover era eu, porque o céu nunca esteve longe. Eu era aquele que buscava na direção errada. Deus me disse com uma calma que me desarmou: você jejua como quem bate a porta de um cofre, mas eu sou pai, e a um pai não se abre com esforço. A um pai se lhe abraça com entrega. Não sabia o que responder. Pela primeira vez na minha vida, seu silêncio fez sentido. Ele não estava me ignorando. Simplesmente não sabia como abordá-lo. Então, disse algo que me fez chorar. Não com lágrimas nos olhos, mas com a alma. Você queria que eu falasse, mas não se calava por dentro. Aí eu entendi. Eu estava jejuando, mas passava meus dias distraído, ansioso, esperando uma experiência sobrenatural, sem jamais parar para pensar no mais simples: estar com ele. Não estava jejuando por amor. Estava jejuando para obter resultados. Nesse momento tudo começou a mudar. Não por uma revelação mística, mas porque vi claramente algo que havia ignorado durante anos. Estava buscando respostas de um Deus que só queria ser meu pai. Ele não desejava a minha fome, queria a minha atenção. Depois daquele silêncio cheio de verdade, Deus começou a me ensinar. Mas não o fazia como um mestre com lousa e giz. Falava como um pai a um filho cansado, sem pressa, sem fórmulas, apenas com clareza. E com amor me disse: acha que jejuar é não comer, mas jejuar não é só isso. Jejuar é trocar algo importante por algo ainda mais valioso. Depois me mostrou uma cena. Um menino de uns 10 anos no parquinho com seu pai, segurando um sorvete na mão, feliz. Mas ao ver seu pai sorrir, ele parou, olhou para o sorvete e o jogou fora. Sentou-se no colo do pai e permaneceu ali em silêncio. O pai o abraçou com força e Deus me disse: ele deixou o prazer para ganhar presença. Isso é o jejum. Isso me destroçou. Jejuei por objetivos como quem completa uma maratona, mas nunca havia feito isso por anseio. Nunca havia deixado de comer apenas para sentar no colo do papai e ficar ali. Sempre quis algo em troca, e Deus sabia disso. Ele continuou me mostrando imagens. Uma senhora idosa, sozinha em uma humilde cozinha, que pegou o prato de comida da mesa, se ajoelhou e disse suavemente: hoje só quero ouvir a sua voz. Havia pouca comida, mas muito amor. E naquele momento o céu se derramou. Ela jejuava por amor, não por resultados. Depois vi um jovem que dizia que estava em jejum porque havia abandonado o Instagram. Deus me olhou com um sorriso triste e disse: ele acredita que está jejuando, mas na verdade está apenas descansando do barulho. Isso é bom, é belo, mas não é jejum. É um propósito, e o propósito tem valor, mas não o confunda com aquilo que quebra correntes. Foi então que ele me mostrou algo que nunca esquecerei. Um coração despedaçado, dividido entre Deus e os milagres, as respostas, o status. E ele disse: quando o coração está dividido, o jejum não surge, porque não é uma fome de cima, é uma fome disfarçada da terra. Isso me atingiu diretamente no coração. Comecei a entender que o jejum não consiste em deixar o estômago vazio, mas em deixar o ego em paz. Trata-se de limpar a mesa dos desejos para que apenas Deus possa se sentar com você, e a única conversa ali seja o amor.
Terminou com uma frase que ainda ressoa em mim. Quando se jejua apenas com o corpo, o céu guarda silêncio, mas quando se jejua com o coração, chego até mesmo antes de terminar a oração. Depois que Deus me mostrou o que era o verdadeiro jejum, houve um tempo de silêncio. Mas não era um silêncio de desprezo. Era um silêncio cheio de amor e compreensão. Era como se ele estivesse esperando que eu absorvesse cada palavra, e naquele instante, começaram a aflorar em minha mente os jejuns que eu havia realizado. As contagens, os calendários, os desafios, as publicações com versículos sobre o sacrifício, as orações fervorosas. Tudo isso se apresentou diante de mim com uma clareza dolorosa. Foi então que Deus voltou a falar, desta vez com uma simplicidade que me desmoronou. Você fez muitas coisas bem, mas deixou de lado o mais importante. Essas palavras ressoaram dentro de mim, porque no fundo eu sabia exatamente do que se tratava. Durante anos, abordei o jejum como se fosse um dever espiritual, suportando a fome e me agarrando com força. Mas no fundo, estava tentando fazer com que Deus se movesse, como se o céu fosse um sistema fechado que só respondia quando eu pressionava os botões corretos. Deus sabia, e não veio para me humilhar, mas para me mostrar a verdade à sua maneira. Ele me revelou que o mais difícil de jejuar não era o que eu deixava de comer, mas a razão pela qual eu o fazia. Então, ele me mostrou algo que quebrou meu coração. Uma espécie de lista com muitas letras, todas escritas à mão. Cada letra representava uma oração que havia pronunciado durante um jejum. Algumas pediam cura, outras buscavam direção. Algumas clamavam por respostas, mudança ou libertação. Todas estavam ali. Deus me olhou e disse: confirmei essa ternura. Li cada uma, mas nenhuma era apenas para estar comigo. Sempre havia um pedido, nunca apenas a busca por sua presença. Nesse momento, fiquei sem palavras, porque era verdade. Não me lembrava de uma única ocasião em que tivesse jejuado apenas para amar a Deus. Em todos os casos havia um propósito, uma causa, uma emergência. Ele me olhou e disse: você me buscou com disciplina, mas não com anseio. Esperava que eu falasse rápido, que eu curasse rápido, que eu mudasse rápido. Mas não sou um botão que você aperta quando está com fome. Sou um pai. E um pai se aproxima quando vê que seu filho só quer estar perto. Essa explicação me destroçou por dentro, porque tudo era tão simples e, ao mesmo tempo, nunca tinha visto dessa maneira. Meu jejum não estava errado, mas sim mal direcionado. Eu estava jejuando como quem tenta desbloquear o céu, e Deus só queria ser desejado, não obrigado. Antes de concluir, disse uma última frase que ficou gravada na minha mente. Se você tivesse jejuado apenas para me amar, eu teria falado com você no primeiro dia. Naquele instante compreendi que o céu nunca esteve longe. Simplesmente nunca cheguei com o coração certo. E agora, talvez pela primeira vez, eu estava realmente perto dele. Ainda estava processando tudo o que ele me havia mostrado quando Deus continuou. Agora já não se tratava do que eu havia feito de errado, mas do que ele sempre havia querido de mim. Era como se me abrisse seu coração, sem acusações, apenas com o desejo de me ensinar a ver as coisas de outra maneira. Começou dizendo: o céu não se move quando dói o estômago, o céu se move quando o coração se rende. Esta frase ressoou em meu interior. Sempre pensei que a intensidade do jejum era o que fazia a diferença. Dias sem comida, corpo debilitado, longas orações. Mas Deus não parecia impressionado com nada disso. Ele queria algo mais simples, mais profundo, algo que eu nunca havia realmente oferecido. Foi então que ele me mostrou uma imagem. Um pai sentado na sala, lendo, e uma criança pequena que entra correndo, desliga a televisão, deixa o videogame e simplesmente se senta em seu colo, sem pedir nada, inclinando a cabeça e permanecendo em silêncio. O pai fecha o livro, abraça seu filho e sorri. Este é o tipo de jejum que toca o céu, disse Deus, quando você deixa de lado o que te distrai apenas para me abraçar. Quando não há lista de pedidos nem ansiedade por uma resposta, apenas anseio. Ele me explicou que o jejum não é um ofício. Não é algo que fazemos para que Deus faça algo em troca. O jejum é quando você diz à sua carne: hoje você não manda, hoje quem tem voz é o Espírito.
e o Espírito quer me ouvir. Depois usou outra imagem. Mostrou-me uma mulher na cozinha, era cedo. Ela havia preparado café, mas não o bebeu. Em vez disso, dobrou uma toalha sobre a mesa, abriu a Bíblia e começou a conversar com Deus como se estivesse dialogando com um velho amigo. Nada ensaiado, não era bonito, só era verdade. Ela disse: Senhor, hoje quero ouvir mais do que falar. Ensine-me a amar-te. Deus me olhou e disse: ela não jejua por milagres, jejua por amor. E quando o amor é a motivação, eu me aproximo dela mesmo antes de ela terminar de orar. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Antes de seguir, só um pedido: inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Foi então que me revelou algo que parecia um segredo. O jejum que toca o céu não começa no estômago, começa no quarto. Quando você fecha a porta, silencia tudo e me dá prioridade. Quando o tempo que você reserva para comer se transforma em tempo de entrega. A comida sai apenas do prato, mas a entrega deve vir do coração. Isso me lembrou quantas vezes eu havia jejuado enquanto corria de um lado para o outro, com a mente cheia, tentando encontrar um lugar para Deus entre as tarefas. Jejuaste, mas seu coração estava ocupado. Como esperava me ouvir se o barulho dentro de você era maior que o silêncio entre nós? Naquele momento, tudo ficou claro. O que Deus queria não era minha fome, mas minha atenção. O céu não se move com o esforço, se impulsiona pela comunhão. E quando a comunhão vem primeiro, as respostas são uma consequência, não uma recompensa. Antes de concluir, disse com um sorriso: Filho, você pode parar de comer durante 20 dias, mas se não me dedicar seu tempo, seu silêncio, sua escuta, o único que conseguirá será emagrecer. Baixei a cabeça e, pela primeira vez em anos, me senti livre. Depois de tudo o que me mostrou, um pensamento reflexo surgiu em minha mente. E agora, o quê? O que acontece com aqueles que não podem jejuar? O que acontece com os que têm problemas de saúde? E quanto àqueles que trabalham em 2 empregos, têm crianças pequenas e mal encontram tempo para parar? Não precisava perguntar, porque Deus já me havia respondido antes. Ele me disse: você acha que ainda estou contando as horas que você passou sem comer? Estou contando quanto você deseja estar comigo. Essa revelação me trouxe uma paz que eu não sabia que precisava. Durante muito tempo, eu acreditei que o jejum era uma questão de desempenho, que só valia a pena se fosse longo, difícil e radical. Mas Deus me mostrou que não se tratava disso. Ele explicou que cada criança tem sua própria capacidade e, como pai, não espera o mesmo de todos. Conheça nossos limites. Há quem possa jejuar o dia todo, outros que só conseguem pular uma refeição, e alguns que, por razões físicas, não podem se abster de comer. Eu sei, não os julgo, apenas busco a verdade. Deus me mostrou uma cena simples. Uma mulher com diabetes, preparando um caldo leve e sentada à mesa com uma Bíblia aberta. Em vez de se punir por não poder jejuar como os outros, ela disse: Senhor, este é o meu tempo contigo, e isso é o que posso oferecer hoje, mas é teu. Deus sorriu ao me mostrar isso. Ela dava o que podia, e como era sincera, ele recebia como se fosse tudo. Depois, ele me falou sobre os propósitos. Disse que não são jejuns, mas também tem seu valor. Quando alguém decide renunciar a algo que gosta, como o café, as redes sociais ou as novelas, não é a renúncia que comove o mundo espiritual, mas sim a que abre o caminho para me ouvir melhor. Ele me mostrou que o propósito prepara a alma, reduz o ruído e sintoniza o coração. Mas o jejum, o verdadeiro jejum, é quando o espírito assume o controle. Se você não pode jejuar agora, então faça um propósito sincero, um que custe algo. Não precisa ser enorme, só precisa ser real. Naquele momento, lembrou-me quantas vezes eu havia me proposto algo e no segundo dia já havia esquecido. Ele disse: o problema não é o que você entrega, mas a seriedade com que cumpre suas promessas. O céu escuta suas intenções mesmo antes de você agir. Finalmente, me revelou algo que parecia simples, mas que foi fundamental para minha compreensão.
O pouco feito com verdade pesa mais no céu do que o muito feito apenas por obrigação. Nesse instante, compreendi que qualquer um pode começar, que não existe uma fórmula mágica, que Deus não exige um sacrifício perfeito. Ele só quer sinceridade, constância e um coração que, mesmo tropeçando, sempre retorne. Depois de tudo, um pensamento surgiu silenciosamente em meu interior. Será que o jejum, mesmo com o coração saudável, faz alguma diferença no céu? Deus sabia. Sem dizer uma palavra, simplesmente o demonstrou. Diante de mim apareceu uma sala escura. Parecia uma casa. Dentro havia uma mulher rezando de joelhos. Era o amanhecer e ela tremia de frio. Ao seu lado, uma panela com arroz meio cozido no fogo. Percebi que ela havia decidido não jantar. Esse foi seu jejum. Mas o que Deus queria me mostrar não era apenas a ela, mas o que acontecia ao seu redor enquanto orava. Vi correntes se quebrando na sala, um espírito de confusão se retirando da casa e uma luz se acendendo dentro dela. Uma luz que nenhuma vela ou lâmpada na terra poderia produzir. Deus falou firme e docemente. Quando alguém jejuar com verdade, o mundo espiritual se move, o inimigo perde acesso, a escuridão perde seu argumento, e eu me aproximo. Então, ele me mostrou outro homem, um homem simples de meia idade, sentado no último banco de uma igreja vazia. Ayunava em silêncio, apenas com um copo de água. Não falava muito nem fazia barulho, mas nesse silêncio sua alma dizia: quero ao Senhor mais do que a nada. Deus me mostrou o céu. Vi anjos se aproximando. Vi um movimento como se uma resposta estivesse sendo liberada. Vi um brilho que não tem tradução. Compreendi que o jejum não obriga Deus a agir. O jejum afasta tudo o que atrapalha, abre o espaço e arruma o altar. Deus explicou de forma simples. O jejum purifica o ar, elimina o excesso e silencia o ruído. Quando você jejuar de verdade, é como dizer: Senhor, entre, aqui está limpo, isso é só seu. Foi então que ele me revelou algo que me surpreendeu. Há pessoas que nunca receberam resposta porque nunca fizeram espaço. Me pedem direção, mas não lhes desobstruo o caminho. Me pedem sanção, mas não lhes tiro o orgulho. Me pedem intimidade, mas não lhes silencio a alma. Fiquei ali, assimilando isso porque era verdade. A maioria das minhas orações foi dita em um terreno desordenado. Perguntei, mas nunca limpei a casa. Só queria que Deus interviesse e fizesse o trabalho, mas não havia espaço. Deus acabou dizendo: quando alguém jejua com um coração entregue, não só respondo, mas também fico. E onde eu fico, o inferno não permanece. Naquele momento eu entendi. O verdadeiro jejum não se trata de buscar milagres, mas de preparar o terreno para que Deus mesmo venha e viva. Depois que Deus me mostrou tudo isso, o valor do jejum sincero, o que acontece no invisível e o que realmente se busca, eu fiquei em silêncio. Não por falta de perguntas, mas porque pela primeira vez senti que tudo dentro de mim estava em paz. Foi então que ele se aproximou. Não vi nenhum passo, não vi nenhum rosto, mas me senti como se o mundo inteiro girasse ao seu redor. Ainda assim, ele me falou como se estivesse sentado ao lado de uma criança cansada. Não há pressa, sem custo algum. O que mais me alegra não é que você jejuou muitos dias, mas que volte ao meu colo, mesmo que seja por alguns minutos. Não quero seu desempenho, quero você. Isso não foi apenas bonito, era verdade. Durante anos, fui eu quem jejuava para ser aprovado, para demonstrar que era espiritual. Agora ouvi de Deus mesmo que ele nunca esperou um esforço impossível, só estava esperando um coração presente. Você não precisa me impressionar, continuou. Você só precisa me lembrar ao acordar, ao comer, ao respirar. O jejum é simplesmente uma maneira de dizer: Pai, hoje o filho te deseja mais do que a nada. Queria perguntar como manter isso vivo, como não esquecer tudo isso quando voltar. Mas antes que a dúvida pudesse tomar forma, ele respondeu: a alma esquece o que é forçado, mas conserva para sempre o que foi vivido com amor. Você não precisa me prometer que vai jejuar por 21 dias. Comece apenas com um, mas faça isso por amor. Fale comigo, não me pressione até o final da lista. Seu tom era sereno, mas cada palavra carregava o peso de uma eternidade.
Lembrou-me que a vida é composta de pequenas decisões. Não é o tempo sem alimento que transforma, mas sim o tempo com ele. E que mesmo em dias ocupados, um momento de silêncio pode ser mais poderoso do que horas de jejum vazio. Antes de me deixar ir, ele me disse algo que nunca esquecerei. Quando há uma fome sem me ouvir, você só sente fome. Mas quando há um anseio, eu chego antes da fome. Nesse instante, já não quis fazer mais promessas. Só desejava começar de novo. Foi como se alguém me empurrasse suavemente para trás. Nada abrupto nem aterrador. Apenas uma sensação estranha, como se eu estivesse voltando de um lugar do qual nunca quis sair. E no segundo seguinte, tudo se tornou escuro. Depois vieram os sons, ruídos metálicos, vozes apressadas, um apito insistente. Abri os olhos lentamente. As luzes do hospital me cegaram por um momento. Ao meu lado estava Ana, minha esposa, segurando minha mão com tanta força que parecia temer soltá-la. Seus olhos estavam vermelhos, mas continuava me olhando, como se precisasse confirmar que realmente estava ali. Respirei profundamente, fraco, confuso, mas vivo. Ouvi alguém dizer: "Ele voltou." Batimentos regulares. Ela era doutora e havia enfermeiras correndo por todos os lados. Então soube que havia estado morto durante 8 minutos e 46 segundos. Uma parada cardíaca provocada por um colapso no estômago, consequência direta do jejum prolongado, uma úlcera que havia se rompido. Assim de simples, real, mortal. Ninguém entendeu como eu voltei, mas eu sabia. Não foi pelo suco, nem pelo esforço, nem pela minha consagração. Voltei porque Deus ainda tinha algo a ver comigo. E mais ainda, algo a fazer em mim. Nos dias seguintes, tive que ser hospitalizado. Apenas líquidos, e pela primeira vez na minha vida, não me senti culpado. Cada colherada de sopa parecia um ato de adoração. Cada gole de água era uma oportunidade para dar graças. A fome agora era diferente. Na primeira noite fora da UTI, pedi silêncio no quarto. Ana me olhou e compreendeu. Pedi que me deixassem em paz. A enfermeira saiu e a atmosfera se tornou tranquila. Lá, sem uma Bíblia aberta, sem louvores, sem uma lista de oração, simplesmente fechei os olhos e disse: "Pai, agora eu entendo." Naquele momento, não chorei por desespero nem por emoção exagerada. Chorei como um filho que passou a vida tentando conquistar um amor que sempre teve. Isso foi tudo. Passei décadas tentando alcançar o céu, enquanto o céu só queria me abraçar. Depois de voltar para casa, nada parecia igual. A cozinha, os móveis, até os quartos pareciam menores. Mas o que mais havia mudado estava dentro de mim. Ana percebeu isso nas primeiras horas. Eu, que antes me esforçava para parecer forte na fé, agora preferia o silêncio. Para meus filhos, Samuel e Clara, foi estranho quando deixei de usar frases feitas e me sentei com eles à mesa, olhando nos olhos e perguntando como estavam realmente. Sem pressa, sem telefone celular. No domingo seguinte fui à igreja. Ninguém sabia com certeza o que havia acontecido. Alguns disseram que era um milagre, outros que eu tive sorte. Não importava. Pela primeira vez, entrei naquele lugar sem pensar no que ia mostrar. Me uni porque queria estar perto de Deus. Só isso. Desativei as redes sociais por tempo indefinido, não por fazer um propósito, mas porque entendi o quanto estava tentando mostrar consagração em vez de vivê-la. Mantenho o calendário de jejum, não porque o jejum tenha perdido valor, mas porque agora quero jejuar com a verdade e não com um horário. Hoje em dia sigo jejuando, mas apenas quando o Espírito me chama. E quando eu faço isso, é para silenciar, para ouvir, para limpar o quarto e arrumar a mesa. E se minha alma é barulhenta demais para jejuar com pureza, simplesmente me sento e digo: Pai, hoje só quero estar contigo, e isso é suficiente. Às vezes, as pessoas vêm até mim pedindo conselhos sobre o jejum. Querem saber quantos dias, quantas refeições podem e não podem comer. E eu sempre respondo a mesma coisa. O jejum não é um método, é um lugar. E nesse lugar, Deus não entra através do sacrifício, ele entra por anseio. Se eu pudesse voltar no tempo, não faria jejuns mais longos, faria jejuns mais sinceros. E se você, como eu,
Está cansado de tentar obrigar o céu a responder. Pare. Agora mesmo, feche a porta do quarto, respire e diga: Pai, não vim pedir-te, só vim porque sinto sua falta. Se isso é tudo o que você pode dizer, é suficiente. Porque, como aprendi da maneira mais inesperada, o céu se move quando o coração se entrega. Que história tão incrível e transformadora! A Bíblia nos lembra em Isaías, capítulo 58, versículo 6. Não é mais o jejum que eu escolhi, desatar as ligaduras de impiedade, soltar as cargas de opressão, deixar ir livres os quebrantados e romper todo jugo? Muito obrigado por compartilhar esta profunda experiência conosco. E a você que chegou até aqui, que as bênçãos do céu inundem sua vida com paz, verdade e comunhão. Nos vemos no próximo vídeo.